E o Amazonas empata fora de casa contra um dos líderes do campeonato e começa a dar sinais de evolução na Série B de 2025. Quer saber um pouco mais como foi o jogo entre Novo Horizontino e Amazonas? Então, vem comigo. E antes de iniciar o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar, de se inscrever no nosso canal, porque com isso o YouTube entende que esse vídeo é relevante e envia para mais e mais pessoas. Saudações, torcedores aurinegros! Empatamos, ganhamos um ponto contra um adversário dificílimo de jogar fora de casa. Serão pouquíssimas as equipes que tirarão pontos do Novo Horizontino lá em São Paulo, e o Amazonas conseguiu com um jogo muito interessante, principalmente no setor defensivo. E antes de iniciar o jogo, tivemos a confirmação de que o Castrilhão não viajou com a equipe, então ele está se recuperando de uma lesão na coxa, porém contamos agora com a volta do Carlos Acapo para poder repor essa saída temporária do Castrilhão do time titular. Enfim, pelo menos uma notícia boa para a equipe do Amazonas. E além da novidade do Carlos Acapo no banco de reservas, tivemos também a estreia do dinamarquês Risa Durmes, lateral esquerdo vindo lá do Chipre com passagem pela seleção dinamarquesa, Betis, Lazio, entre outras equipes. E eu gostei da escalação inicial que o Guilherme Alves colocou contra a equipe do Novo Horizontino. Eu não gostei tanto da entrada do Tavares, que na minha opinião, em um jogo onde a gente vai contra-atacar muito mais do que ter a posse de bola, um jogador como ele tem pouquíssima valia para esse tipo de jogo. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, um básico de tática, um básico de movimentação de jogadores. Quando você coloca um jogador que fisicamente não acompanha uma recomposição defensiva, não acompanha uma recomposição ofensiva, um contra-ataque, você está colocando esse jogador porque você quer ter a posse de bola. Você quer travar o meio-campo. Você quer dominar as ações no seu campo ofensivo. Beleza. Agora, se você joga com um bloco médio ou baixo, e você tem um jogador como o Tavares ou como o Zabala ali como um ponta esquerda, não é ele que vai fazer essa saída de bola para o seu jogador de velocidade. Quem vai fazer é a defesa, é o volante. São jogadores mais recuados. Essa bola não vai passar pelo pé dele. Ou seja, você vai ter um jogador que não recompõe bem, que não consegue agredir com velocidade no contra-ataque. Você vai ter um cara que não vai compor uma linha de 5 ou de 4 no meio com velocidade. Ou seja, você não tem nada, você tem menos um jogador construtivo. Então não faz sentido você ter sempre o Zabala, ter sempre o Tavares da forma com que se joga, porque eles não vão produzir. Não vão produzir. Isso é muito claro, isso é básico. Se quer ter um jogador de qualidade, o número 10, beleza, mas jogue para ter a posse de bola. Se você não for jogar para isso, não é necessário ter. Você não precisa entender muito de tática para poder ver isso. Assim, não foi um jogo brilhante novamente, não foi um jogo perfeito tecnicamente, taticamente, até porque na Série B é muito difícil você conseguir esse nível de jogo. Mas foi um jogo muito sólido da equipe do Amazonas, defensivamente falando. A equipe jogou com seus 3 zagueiros tradicionais, formando uma linha de 5 com os seus alas, e deu pouquíssimos espaços entre os seus zagueiros para a equipe do Novo Horizontino, que se sentiu acuada nesse sentido e usava e abusava das bolas aéreas, dos chutes de fora da área, que basicamente é a única forma fácil de se adentrar em um bloco baixo muito compacto. A equipe balançava muito bem as suas linhas de um lado para o outro e conseguia tirar todos os espaços que a equipe do Tigre precisava para poder criar jogadas. Tanto que foram pouquíssimas chances onde o Novo Horizontino realmente conseguiu criar uma jogada, adentrar a área e finalizar de forma adequada. Foram pouquíssimas, talvez uma ou duas durante o jogo todo. E a equipe do Novo Horizontino teve mais de 70% de posse de bola durante toda a partida, mas era uma posse de bola totalmente infértil, que pouco criava jogadas realmente perigosas contra a equipe do Amazonas. Mas o Amazonas teve 2 grandes chances criadas durante o jogo contra 0 do Novo Horizontino. E quando você analisa uma posse de bola muito maior para um time, porém esse mesmo time perde em gols esperados, perde em grandes chances criadas, tem um número de finalizações parecida com o adversário, tem um número de finalizações no gol parecidas com o adversário, como foi nessa partida, significa que esse jogo foi muito mal feito pela parte da equipe com a posse de bola. Ou seja, o Amazonas foi
merecedor desse empate e talvez até de uma vitória. O Amazonas mostrou entrega, mostrou obediência, mostrou que é uma equipe que tem condições sim de sair da zona de rebaixamento. E assim, o Amazonas mostrou uma intensidade, mostrou um volume de jogo, uma entrega que dá muitas esperanças de que vamos sair dessa situação de forma até fácil, se as coisas continuarem desse jeito. Eu assisto bastante a Série B e, gente, eu preciso ser sincero com vocês. O Amazonas é melhor que pelo menos 6 equipes que estão ali naquelas últimas posições. É melhor que o Paysandu, é melhor que o Botafogo, é melhor que o Volta Redonda, é melhor que o Atlético, é melhor que o Criciúma, mas é preciso dar o recado dentro de campo. E o Amazonas, pouco a pouco, tem conseguido mostrar esse volume que tanto faltou no início do campeonato. Sério, gente, aquelas primeiras rodadas com o Eduardo Barros me tirou totalmente a vontade de ir no estádio. Mas isso a gente vai recuperando aos poucos e tendo mais esperanças em dias melhores. Quero destacar a atuação do Kevin Ramírez, que fez o gol logo no início, um belo gol de cobertura. Teve outras 2 chances ali muito importantes que poderiam ter dado a vitória, mas que sai com muito crédito mais uma vez dessa partida. Se não fosse ele, com certeza o Amazonas não teria tido esse ponto fora de casa. E ali até mais ou menos os primeiros 20 minutos do primeiro tempo, o Amazonas tinha um controle, um volume muito melhor do que o Novo Horizontino na partida. Mas aí enfrentou aquilo que sempre enfrenta nessas partidas quando sai na frente no placar. Faz o gol e é basicamente puxado pela equipe adversária para o seu campo de defesa, é afogado ali dentro da sua grande área e toma muita pressão dentro do seu último terço. Muitas vezes não é uma escolha do treinador, mas tem como você sair dessa pressão. Mas o Amazonas não tem peças para isso, porque é necessário velocidade para isso, é necessário que haja algum tipo de encaixe pelas pontas que o Amazonas não tem nesse momento. Então, o Amazonas conseguia se defender com muita qualidade, com sua linha de 5 ali atrás, mas não conseguia progredir após isso. O Novo Horizontino tinha toda a posse de bola após meio campo, mas era uma posse de bola, como eu falei, infértil. E quando o Amazonas tinha a possibilidade de sair, só tinha um jogador para brigar com velocidade, que era o Kevin Ramírez. Mas que ele sozinho não faz verão. Um andorinha sozinho não faz verão. E o Amazonas parece que tá dando pinta que vai começar a tirar mais pontos fora de casa. E, gente, isso é primordial. No ano passado, o Amazonas venceu somente 3 vezes fora de casa. Foram, se não me engano, 9 empates. E esses empates foram preponderantes para que a gente pudesse ter uma campanha bem saudável ali no meio de tabela. O Amazonas começa a competir melhor. Isso é um ótimo sinal pra gente. Bom, esse vídeo vai ser um pouco mais curto, não sei se foi muito confuso, porque eu tive que fazer meio que nas pressas, está sendo uma semana bem complicada de trabalho, de estudos e tudo mais, mas espero que a mensagem tenha sido levada para vocês. Se você tem mais algo a acrescentar, se você concorda, discorda de alguma coisa, escreve aqui embaixo que eu respondo você. E o próximo jogo do Amazonas será neste sábado contra o Atlético Paranaense às 19h30 no Carlos Zammit. Espero que você possa ir lá acompanhar a nossa onça pintada da Zona Leste. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo. Valeu!